E aí, gente, beleza? Paz seja convosco. Hoje eu quero falar com você, filho de Deus, que tem um desejo ardente em seu coração de ser útil no reino de Deus, na obra de Deus, de ser um bom discípulo do Senhor Jesus Cristo. É com você que eu quero falar hoje. Eu quero hoje tratar sobre jejum, oração e conhecimento da palavra. Haja visto que se queremos ser úteis no reino de Deus, queremos ser usados por Deus, não pode ser da nossa maneira e nem do nosso jeito. Tem que ser do jeito de Deus, como a Bíblia nos ensina, como foi revelado pelo Senhor Jesus Cristo para nós. A obra de Deus na terra ela é feita pelo Espírito de Deus em nós e através de nós. Então a condição para ser um bom discípulo é do preço a ser pago para buscar com intensidade, com profundidade o Espírito de Deus. É no âmbito espiritual que nós seremos ferramentas úteis para a obra de Deus e o seu reino. Então eu quero falar hoje sobre jejum e oração. Em Marcos capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz que os discípulos de João Batista estavam jejuando e que os fariseus também. E algumas pessoas se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não estão jejuando? E Jesus dá a seguinte resposta para eles: eles não precisam, porque o noivo está presente. Eu estou aqui, então eles não precisam, mas chegará o tempo em que eles terão que jejuar. Eu quero dizer para você que esse tempo chegou, esse tempo, depois que Jesus foi assunto aos céus, a obra de Deus ela vem ganhando força, ela vem sendo feita pelo Espírito de Deus na vida daqueles que se dedicam, na vida daqueles que dispõem suas vidas ao Senhor. Então, se você tem queimado por isso, se você deseja ser usado, preste muita atenção, porque o bom discípulo, eu quero falar de 2 pontos sobre o bom discípulo. Primeiro, eu quero te falar que o bom discípulo, ele é alguém constante em Deus. Ele vive em comunhão com a presença de Deus, ele anda com Deus, e tudo isso ele faz através do jejum, através da oração e através do conhecimento da palavra. Essa é a combinação perfeita para que você seja um instrumento na mão de Deus nessa terra, nesse tempo, para a sua geração, deixando um legado para as próximas gerações. O resultado disso é que seremos pessoas abundantemente cheias do Espírito Santo. Então, cheio do Espírito Santo, não tem quem segure você. Preste atenção. Pedro negou Jesus, mesmo conhecendo e vivendo, andando com Jesus 3 anos e meio. Mas depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, meu irmão, ele se alegrava por apanhar por causa do nome de Jesus, de ser martirizado, de ser sacrificado pelo nome de Jesus. Mas veja bem, Jesus disse para eles o segredo: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus sabia que não tinha como a obra de Deus avançar se não fosse pelo Espírito de Deus. Então você quer ser útil, você precisa ser cheio do Espírito de Deus. Segundo ponto, o bom discípulo de Jesus Cristo, ele é alguém que tem consciência e sabe que está em construção, em constante evolução da sua vida espiritual. Aconteceu um fato em Mateus 17, onde um homem estava com um filho cheio de demônios, que aquele homem não aguentava mais. Ele procurou Jesus, mas antes ele procurou os discípulos, e ele fala para Jesus isso: eu procurei os teus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar os demônios que estão sobre a vida do meu filho. E Jesus então expulsou aqueles demônios, aquele homem foi embora com a sua bênção, com a sua vitória, e os discípulos ficaram prestando atenção naquela situação, e no momento certo eles foram até Jesus e foram tirar a dúvida que eles tinham, porque quando nós estamos em construção, nós sempre iremos procurar a melhora em todas as áreas da nossa vida, do nosso servir a Deus. E eles então perguntaram para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus então não critica eles, Jesus apenas mostra a realidade de vida que eles estavam vivendo. Vocês têm pouca fé. E Jesus então começa a dar a instrução a partir de aí: se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte: lança-te ao mar, e acontecerá. E Jesus então termina para os discípulos dizendo: olha, existem castas que só podem ser tiradas através de jejum e oração. Jesus então mostra para eles que existem situações, e nós precisamos entender isso, que existem situações que só serão discernidas
espiritualmente, apenas espiritualmente. Então, você que deseja ser um bom discípulo de Jesus Cristo, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa buscar o Senhor. Amém?